No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor João Batista Ferreira, conhecido como Batistinha, nasceu em 21 de maio de 1957 na pequena vila de Vale Verde, no interior de Minas Gerais. O sétimo filho de uma família humilde, ele cresceu rodeado pela simplicidade e o amor dos seus pais e irmãos. Seu nome já ficou conhecido em todo o Brasil após falecer ontem, aos 85 anos, de causas naturais. Batistinha se consagrou na vida como médico assistente, atendendo incontáveis pacientes nas regiões mais remotas do país. Ele fundou uma instituição de apoio que ajudou muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2016, ele foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural por sua dedicação à saúde pública e pelos esforços desenvolvidos no atendimento a populações carentes. Seu nome já foi mencionado em diversas ocasiões no programa da Rádio Nacional, onde sua vida e obras são lembradas com respeito. Batistinha nasceu na casa de seus avós, numa rica tradição familiar que perdurou por quase 5 décadas. Ele sempre recordava aquele tempo com calma e saudade, quando a vida era simples, mas difícil. Sua infância foi marcada pela paciência e trabalho duro, além da amizade com seu irmão mais novo, que lhe deixou uma forte marca em sua vida. Aos 20 anos, ele se mudou para a capital do estado, onde cursou medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e se especializou em atendimento à população de baixa renda. Ele foi médico assistente em um posto de saúde no interior de Minas Gerais por quase 3 décadas. Batistinha era conhecido pela sua grande humanidade, dedicação e carinho ao lado de seus pacientes. Muitos deles _start assista _start assista. _start assista. Eles _start assista. Lembram dele com afeto e gratidão _start assista _start assista. Enquanto outros choram suas falecidos. Seu nome foi citado no telejornal da Globo quando da notícia de sua morte, sendo lembrado como uma pessoa que fez a diferença em muitas vidas. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida e obras, ressaltando seu legado e impactos na saúde pública do país. Apesar dos sucessos e reconhecimentos, a vida de Batistinha não foi sem dificuldades. Em 2003, perdeu sua esposa, Maria da Luz, que era seu grande apoio e parceiro na vida profissional e pessoal. Após o luto, ele decidiu continuar trabalhando com a mesma paixão e dedicação, por causa de seus pacientes e dos ideais que compartilhavam juntos. Além da sua carreira médica, Batistinha também gostava de ler livros de histórias de vida, fazer vinhos em casa e cuidar das plantas no seu quintal. Ele tinha uma coleção de selos que guardava com muita afeição, sempre alegre em compartilhar suas conhecências sobre o assunto. Em 2018, Batistinha sofreu um acidente vasular cerebral, que o deixou parcialmente paralisado e com dificuldades para falar. Mas ele nunca desistiu de luta e continuou a trabalhar em uma cadeira de rodas, sempre com um sorriso no rosto. O Sr. Batistinha deixou para a posteridade uma memória marcante e inspiração para todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir a sua história. Sua dedicação, coragem e humanidade serão lembradas com carinho e respeito, como testemunhamos no seu quarto, onde _start assista. A luz do relógio de Cuco cai sobre suas fotografias e recordações. Ele foi um homem que fez a diferença. Elza Andrade, cuja vida brilhou na nossa região por 74 anos, faleceu ontem, em sua casa. Nasceu em um pequeno povoado chamado Lagoa Dourada, em Minas Gerais, onde viveu até os 5 anos de idade, antes de se mudar para o Rio de Janeiro. Ela nasceu em uma família humilde, e ainda criança, aprendeu a valorizar o trabalho e a solidão. Aos 15 anos, enquanto trabalhava numa padaria, descobriu seu amor pela culinária
com o tempo, tornou-se uma das melhores cozinheiras do bairro onde viveu por mais de meio século. Aos 23 anos, Elza começou a trabalhar como assistente de enfermagem em um hospital público da Zona Norte carioca. Com o passar dos anos, percebeu que sua vocação era para a medicina e, aos 46 anos, ingressou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se graduou em medicina, aos 52. Ela dedicou quase 30 anos da vida às comunidades mais carentes da região carioca, trabalhando como médica de posto de saúde em diversas favelas. Foi também professora de medicina na Faculdade de Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro e, aos 70 anos, recebeu o título de professora emérita por seu trabalho incansável. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária e, em seguida, a Medalha da Inconfidência, em reconhecimento às suas contribuições para a saúde pública brasileira. Na sua casa na zona sul do Rio de Janeiro, sempre havia um potiguar de goiabada e um vaso de orquídeas no topo da televisão. Ela se dedicava às suas plantas com muito cuidado, como a sua vida toda foi um cuidado atento. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem em 2018, com destaque para seu trabalho em prol do SUS. Na Biblioteca Municipal, montaram um painel em sua homenagem. Falecida aos 85 anos, Elza Andrade é lembrada como uma mulher que se dedicou à vida, sem medo de trabalhar duro, ser amiga e cuidar dos outros. E, assim, ela foi e sempre será um exemplo para nós, seus amigos e familiares. Ela deixou para trás um legado de dedicação e amor aos demais, e sua presença está eternizada em nossos corações. Como ela costumava dizer, a vida é uma coisa maravilhosa, é preciso cuidar dela. E assim, Elza Andrade se despediu da vida, deixando para a história um legado que nunca será esquecido. Naquele verão ardente de Salvador, o som do mar batendo contra as areias douradas da praia era acompanhado por uma voz que cantava na sombra das mangueiras. Essa voz pertenceu a Caetano Veloso, um menino que, desde muito novo, percebeu o poder da música em conectar as almas e transformar vidas. Crescendo rodeado pela magia do Nordeste brasileiro, Caetano absorveu os ritmos vibrantes de sua terra natal, como a brega, o forró e o samba, enquanto sonhava com um futuro empolgante onde as fronteiras criativas seriam quebradas. Sua curiosidade feroz levou a descobrir as maravilhas da música internacional, os sonhos de John Lennon, os gritos de Bob Dylan e as sutilezas de Jacques Brel. Era naquele lugar encantado onde os céus eram azul como o mar, onde o sol derramava sua luz sobre o mundo e onde a música flutuava entre as árvores, que Caetano encontrou seu verdadeiro amor, a arte. Aos olhos dele, a vida era uma peça de teatro, e ele, um ator disposto a vivenciá-la em suas múltiplas dimensões. A Revolução chegou em 1968, como uma onda vibrante que transformou as paisagens culturais do Brasil. Caetano, então, se tornou o símbolo daquele movimento chamado tropicalismo, cujo objetivo era explodir as fronteiras do que era aceitável na música popular brasileira. Ele misturava samba e bossa nova com rock, folk e experimentalismo, criando um estilo que brilhava como o sol no céu de Salvador. As canções de Caetano, com suas letras profundas e melodias hipnóticas, marcaram uma era. Seus versos eram como sonhos pintados em notas musicais, que voavam alto para tocar nas orelhas das pessoas. Eles contaram histórias de amor e tristeza, de esperança e revolta, de um Brasil que buscava sua identidade no meio do caos e da beleza do mundo. Caetano Veloso se ergue como uma colossal figura na história da música brasileira. Sua voz, inconfundível e vibrante, é um testemunho vivo do espírito criativo que aquece o coração de quem ouve suas canções. Ele é aquele amigo eterno que nos guia através dos tempos difíceis, com sua música que abraça como uma linda promessa de amor e esperança. E a cada nota, ele nos lembra que, no fim das contas, somos todos um pouco tropicalistas, sonhando juntos num futuro melhor para a terra que amamos tanto. Em meio às almejas e oiticicas da terra baiana, surgiu a voz de um menino que desafiante o destino, Caetano Veloso. Ele nasceu no coração do interior, num lugar onde o sol escancarreava com tanta intensidade quanto o canto dos seus ancestrais, e onde as notas das guitarras eram acompanhadas pelos sons dos pássaros que se aninhavam nos frutais vizinhos. Santo Amaro da Purificação, uma pequena vila de pé na areia verde do norte da Bahia, foi palco dessa história singular.
Um mundo onde a simplicidade dos costumes e o rico patrimônio cultural se fundiam em um cenário único e fascinante. Uma terra cheia de referências musicais e culturais que impregnaram a alma do pequeno Caetano desde seus primeiros dias de vida. A casa da família era um verdadeiro olhar para o mundo, onde os cantos religiosos das igrejas vizinhas se mistérimos com as risadas e alegrias das festas populares. Era uma vida cheia de histórias, contadas pela avó ou pelo tio, que levavam o menino ao interior nordestino, terra de sonhos e dor, mas também de bela arte e música. Caetano, desde pequeno, destacava-se pelo interesse pelas melodias e pelas harmonias escondidas nas vozes das pessoas e nos objetos da vida cotidiana. Era um menino que observava tudo com profundidade, como se tivesse mais anos do que seu tempo de vida. Ele sentia beleza nas coisas simples, na sutileza dos sentimentos e nos instantes que se esvaziam como o vento no mar. Naquele lugar, onde o tempo parecia parar e onde a natureza impunha seu ritmo, Caetano aprendeu a ouvir a música do coração, a dança das nuvens e a canção da terra. E foi assim que ele, com seu olhar sensível para a arte, começou a desenterrar as raízes de sua essência, nas tradições e costumes de sua terra natal. E ainda hoje, quando ouvemos seus cânticos, sentimos a alventaria do Nordeste, a lembrança da casa velha e o sabor dos frutos maduros da terra baiana. Caetano Veloso é uma voz que resgata o passado, mas também som do futuro, no universo musical onde os sons se fundem em harmonia, sem esquecer a si mesmo e a sua essência. E é justamente isso, a força da sua identidade, que nos move e nos inspira a vivenciar as histórias do seu canto. Caetano, meu ídolo, aquela criança que se sentava ao sol da Bahia, olhando fixamente para o horizonte, nunca poderia imaginar os caminhos que deixaria marcados na história do Brasil e do mundo. Aqueles cabelos curtos refletiam o sol como uma coroa, enquanto a voz se revelava ainda mais sutil e suave do que a brisa marítima que soprava sobre ele. A vida era simples, mas cheia de sonhos, e a música era seu refúgio. O menino aprendeu a tocar violão em sua casa, cercado por família e amigos que cantavam juntos. Essas noites, com lua cheia iluminando as paredes da casa onde ele nasceu, foram o início de um amor inata e desprovido de egocentrismo pela música. Caetano Veloso, aquele que se transformou em um dos maiores nomes da música brasileira, era uma criança comum, apaixonada por literatura, cinema e música, como muitos seus colegas de sala. Mas foi seu talento, seu carisma e sua determinação que o levaram ao topo do panorama artístico brasileiro. Estudou música com intensidade, absorvendo influências de tudo: bossa nova, samba, rock and roll e até mesmo música erudita. Sua curiosidade era insaciável, como o mar que beija areia em uma praia de Salvador, onde nasceu e cresceu. Caetano não apenas se aventurou pela música, mas também pelos caminhos do cinema e da literatura. Aquele jovem que assistia filmes em um antigo cinema da cidade, sonhando com a luz e os sombrios cenários dos westerns, acabou transformando seus próprios sonhos em realidade. Suas primeiras parcerias musicais foram marcadas por amizades que uniam o norte e o sul do país, com artistas baianos que compartilhavam da mesma paixão pela música. Esse misto de influências criou um som único, inconfundível, que marcou toda uma geração. A repressão política não foi estranha à vida de Caetano. A ditadura militar brasileira tentou amortecer a luz de sua voz, mas o coragem e criatividade do artista acabaram sendo seu maior armadilhas. Seu talento não se esconderia para sempre, e assim, emergiu mais forte e inovador que nunca antes. Caetano Veloso é mais do que um cantor, é uma voz, uma espécie de consciência coletiva que inspira, move e consola o Brasil. A sua música se tornou sinônimo de esperança, de resistência e de amor por uma terra que, como ele mesmo, ainda tem muito a aprender. O sol do Nordeste desce lentamente no horizonte, enquanto Caetano Veloso ergue-se em sua terra natal, uma voz quebrada mas resoluta, anunciando a chegada daquele que hoje é um nome consagrado no cenário musical brasileiro. A fase adulta de seu percurso foi marcada por um verdadeiro banheiro de louvor e reconhecimento, tanto nacional quanto internacional. Cada disco lançado se transformou em uma experiência única, como Tropicália, aquela obra avulsa que fez o Brasil vibrar com o sonho de uma nova era cultural sinônica. As notas do violão e as batidas dançantes de Sampa desencadearam uma revolução em nossos corações, transformando-se em um hino para os sons da metrópole.
Ele se apresentou em palcos monumentais, onde o som das suas canções reverberava como a voz do povo brasileiro. A cada passeio sobre os grandes estágios, Caetano mostrou que, além de um artista talentoso, também é uma espécie de mensageiro da liberdade artística e do pensamento nacional. Ao lado de gigantes consagrados da música brasileira, participou de festivais e movimentos sociais, sempre com a mesma força de vontade e respeito pelo artista que se encontra dentro de cada um dos seus irmãos. E o prêmio, o prestígio, os títulos e as inúmeras estátuas de ouro que o homenageiam. Mas, acima de tudo, o reconhecimento do Brasil pelo talento e dedicação desse homem que, mais do que um ídolo, é uma referência para todos aqueles que sonham com a liberdade e a criatividade. No meio da intensidade da sua carreira, Caetano nunca esqueceu suas raízes, sempre voltando ao seu lar, o Nordeste, onde é recebido como um rei. A terra que o vira testemunha de sua trajetória, e também testemunha do que mais vale para ele: a amizade, a família e o carinho por sua terra. Entre os ritmos da samba e o desafio da bossa nova, Caetano Veloso fez-se presente, deixando um legado inesquecível na história brasileira. Sua voz, tão suave como a doce canção das olarias no momento do crepúsculo, marca para sempre o cenário da música brasileira, tornando-se um ícone seminal do pensamento e da liberdade artística que marcaram a história desta terra. Caetano Veloso, o solitário, amigo da tempestade, emblema de uma era de mudanças, caminhou por esse Brasil, aterreiro imenso de sonhos e ilusões, em busca do coração da terra. Era ele, um poeta no deserto, que cantava para as almas cansadas, que chamava a atenção para as coisas mais pequenas, mas importantes na vida: o som do mar, o riso de uma criança, a luz da lua em uma noite ensolarada. Em suas canções, a voz vibrante, como o cantar dos pássaros no início da manhã, transcendia as palavras, elevava-as à poesia e ao mito, deixando um legado que vibra até os dias de hoje. Em uma época marcada por revolução e luta, ele foi a voz da esperança, o sonho cantado nas horas mais negras do país. A vida de Caetano é uma narrativa em constante renascimento, um ciclo de metamorfose e transformação. De Salvador, sua terra natal, onde o sol brilha com intensidade sobre a areia dourada, até mesmo Nova York, seu exílio forçado, ele percorreu caminhos que marcaram o futuro da música brasileira. A arte de Caetano é mais do que apenas canções e composições musicais. É um olhar que se abre para o mundo, uma consciência que vive em constante busca por novos horizontes. Ele foi o pioneiro da música popular brasileira, desbravando caminhos inexplorados e lançando as bases para a geração a vir. Ele foi um defensor tenaz do Brasil, de sua cultura, de suas tradições, que cantava com amor e paixão, que se esforçava para mostrar que o país era mais do que apenas favelas e pobreza. Através da música, Caetano disse: "Escuta o Brasil. Aqui estão suas esperanças, seus sonhos e sua realidade." Mas Caetano foi mais do que um músico e compositor. Foi um